Então, gente, hoje vamos entrar numa discussão um pouco intensa sobre o caso do Léo Lins, aquele episódio que tem mexido com a cabeça de muita gente. E sabe, é realmente um dos temas mais polêmicos dos últimos tempos, né? Exato, porque a condenação de mais de 8 anos de prisão, mais multa e indenização de mais de R$300 mil, foi por piadas que, segundo a sentença, ofenderam vários grupos. E o tal fundamento foi justamente o uso de leis como a 7.716, que trata dos crimes de preconceito racial, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outras. Nossa, 8 anos é realmente exagerado, não acha? Pois é como se o aparato judicial estivesse ignorando todo o contexto artístico do stand-up. Tipo, a natureza provocativa do humor é justamente essa, sabe? Exato. Mas olha, me diz uma coisa. Não seria importante entender que o humor sempre tem esse lado de transgressão? Não é todo comentário que tem intenção de ofender de verdade? Sim, é justamente isso que o advogado Henrique destacou na entrevista. Ele enfatiza que a intenção de brincadeira, o chamado animus jocandi, deveria afastar o dolo discriminatório. Right, exatamente. E se a gente pensar, um show de stand-up é um ambiente de alta expectativa, onde o público já entende que as piadas podem ser ofensivas, mas com um certo contexto artístico, não? Exatamente. É um ambiente onde o humor meio que foge dos padrões tradicionais e o pessoal já sabe que o objetivo é chacoalhar os paradigmas. Concordo. Agora me chama a atenção o fato de que a pena foi comparada, inclusive, a crimes de tráfico de drogas e corrupção. Isso não é, um baita exagero? Com certeza. É como se a gravidade do suposto dano moral fosse elevada a níveis absurdos. O advogado até chamou de aberração jurídica. Mas peraí, então, você acha mesmo que a aplicação dessas leis, que são tão importantes para combater o preconceito, pode acabar, restringindo a liberdade de expressão artística? Pois é, e é justamente esse o ponto de crítica. Um abuso judicial, diria até, porque quando se criminaliza o humor, o que se está fazendo é silenciar não só o comediante, mas também o debate público. Exatamente. A questão gera um efeito dominó. Se hoje um comediante pode ser condenado, quem vai se sentir seguro para expressar opiniões mais críticas amanhã? Esse é o dilema, não é? Se a censura se instala agora, o medo se espalha. Humoristas, jornalistas, influenciadores e até o cidadão comum começam a se limitar. Sim, já penso nisso. E a crítica lá do Henrique, de que isso abre precedentes perigosos para a democracia, tem bastante peso. Afinal, quando o Estado decide o que pode ou não ser dito, não é como se estivéssemos caminhando para um autoritarismo leve? Exato. É como se o próprio ambiente democrático estivesse sendo corroído. E o advogado compara essa censura à própria corrupção, dizendo que ela infiltra nas ruas e nas casas. Muito verdade. Agora, um ponto interessante é a defesa que se propõe. Liberdade de expressão artística, ausência de dolo de incitar ódio e o princípio da proporcionalidade. Você não acha que esses pilares são sólidos demais? Bem, sim e não. São fundamentos bem firmes na ordem constitucional. Mas a interpretação que foi usada, parece ignorar que o humor é meio que sua própria categoria. Pode ser, mas... Eu até concordo, mas será que, em um tribunal, é tão simples separar a intenção humorística de uma incitação efetiva ao ódio? Não é uma linha muito tênue? É mesmo. A linha é tênue, sim. Mas, segundo a jurisprudência do STJ, o contexto artístico, como o stand-up, deve sempre ser considerado, pois ele abre margem à intenção de simplesmente provocar reflexão e não a discriminação pura. Certo. Agora, veja bem. O caso pode ser revertido em instâncias superiores, segundo o próprio Henrique. Esses tribunais, STJ e STF, já possuem entendimentos favoráveis à liberdade de expressão. Você acha que essa expectativa é real? Olha, a coisa é complicada, mas eu acredito que sim. E quando se analisa o caso com a ótica constitucional, a condenação, se mostra insustentável. Com certeza. Interessante como um episódio que, à primeira vista, parece ser um combate ao preconceito, pode se tornar um perigoso precedente de censura, não é mesmo?
Sim, exatamente. É como se a sociedade começasse a aceitar que a mera intenção de provocar pode ser criminalizada. De fato. E olhando o panorama geral, a reação do público e dos demais artistas pode ser de um silêncio forçado, do medo de tocar em temas polêmicos. Isso não afeta a autenticidade da expressão cultural? Sem dúvida. Quando as pessoas têm medo de se expressar livremente, o ambiente cultural se torna empobrecido. Como se a criatividade fosse substituída pelo conformismo. Concordo. Agora, me questione. O que você diria para quem argumenta que esse tipo de medida, por mais rigorosa que pareça, é necessário para impedir o discurso de ódio? Olha, essa é uma questão complexa. A intenção de combater o ódio é nobre, mas quando a ferramenta usada é tão pesada que acaba atingindo a liberdade de expressão artística, o preço pago é alto demais. Exato. Então não seria uma forma de silenciar a crítica social e impedir o debate aberto sobre temas difíceis? Com toda certeza. E isso é o que faz esse caso ser tão alarmante. Se começamos a tolher a arte, então toda a democracia, que se sustenta na pluralidade de opiniões, fica comprometida. Realmente. Outro ponto interessante que o Henrique levantou foi a necessidade de uma reação cidadã. Ele falou sobre manifestações, boicotes econômicos, não de forma violenta, mas de um protesto efetivo. O que você acha dessa estratégia? Eu acho que é uma chamada importante para a participação ativa da sociedade. Uma forma de mostrar que o povo não aceita que suas liberdades sejam restringidas arbitrariamente. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado para que essa reação não se transforme em algo que, ironicamente, reproduza a própria intolerância que se quer combater, não é? Verdade. O desafio está em manter o protesto dentro dos limites democráticos e evitar que se perca o foco na defesa da liberdade. Sim. E ao final do dia, o que fica é o alerta. Se hoje o comediante for censurado, amanhã, quem sabe, seja o cidadão comum ou até mesmo os críticos mais contundentes do poder. Exatamente. A mensagem é clara. A liberdade é indivisível, ou seja, não podemos proteger alguns e deixar outros à mercê da censura autoritária. Certo, com certeza. Realmente é um alerta para todos nós. Devemos cuidar das nossas liberdades e estar atentos às interpretações judiciais que possam abrir caminho para abusos e para a perigosa centralização do poder. Pois é. E esse debate, com toda a sua complexidade, nos lembra que a luta pela liberdade de expressão não é só dos artistas, mas de cada cidadão, cada vez que se manifesta de forma autêntica. É fundamental. Bem, acho que terminamos essa conversa com uma mensagem de alerta e de esperança. A esperança de que a democracia se fortaleça através do debate honesto e da defesa de direitos fundamentais. Exato, e que a gente nunca se esqueça que a voz do povo é o verdadeiro pilar da liberdade. Muito obrigado pela participação e pelos questionamentos, foi um bate-papo enriquecedor. Sim, muito bom mesmo.